Olá! Ciência e fé. Parece que vivem em pé de guerra, não é mesmo? Mas e se o problema não estiver nos dados em si, mas nas ferramentas que a gente usa para olhar para eles? Hoje a gente vai destrinchar um argumento filosófico que desafia justamente o chamado ateísmo cientificista. Vamos explorar a lógica por trás dessa refutação, passo a passo. Então, vamos direto ao ponto que move todo esse debate. A ciência tem de fato o poder de provar ou de refutar a existência de Deus? Olha, a resposta que se dá a essa pergunta define muita coisa. Não só o que se acredita, mas como se acredita. É o ponto de partida de toda essa análise. Certo, mas o que é exatamente esse tal de ateísmo cientificista? Bem, de forma simples, é a visão de que qualquer crença, para ser válida, inclusive a crença em Deus, precisa passar no teste do laboratório. Precisa ser comprovada por um experimento científico que a gente possa repetir. Em outras palavras, se não dá para colocar Deus num tubo de ensaio, então, para essa visão de mundo, ele não pode ser real. É exatamente essa premissa que vai ser desafiada aqui. E o primeiro ponto do argumento vai direto no coração dessa exigência. Ele lança uma pergunta que parece simples, mas é bem profunda. Será que a prova empírica, aquela que a gente pode ver, tocar e medir, é mesmo o único caminho possível para se chegar à verdade? A análise aqui faz uma distinção que é crucial. Ela separa dois tipos de prova. De um lado, a gente tem a prova empírica, que é a base da ciência, certo? Observação, experimentação, tudo aquilo que a gente mede no mundo físico. Do outro lado, existe a prova dedutiva, que é a ferramenta da filosofia. É usar a lógica pura para construir um argumento a partir de certos princípios. O ponto central é que tentar usar uma para avaliar a outra pode ser um erro fundamental. E essa confusão toda nos leva a um conceito filosófico-chave, o erro de categoria. Basicamente, é quando a gente tenta medir algo com a ferramenta errada. É como, sei lá, tentar pesar uma música ou medir o amor com uma fita métrica. Não faz sentido, né? A fonte argumenta que exigir uma prova material para um ser que é definido como não material é cair exatamente nesse mesmo tipo de erro lógico. Então, a lógica do argumento é o seguinte: se Deus é definido como um ser espiritual, a causa primeira que está fora do universo material, então um experimento científico que só consegue medir coisas que estão dentro do universo jamais poderia encontrá-lo. Seria literalmente usar a ferramenta errada. Por isso, a fonte aponta que o caminho mais apropriado para essa investigação não seria o laboratório, mas sim a filosofia e seus argumentos. Agora, o argumento vai um pouco mais fundo. Ele vai cutucar uma ideia muito comum, a de que a ciência é uma atividade 100% neutra, totalmente livre de qualquer tipo de crença ou pressuposição. Mas, será que é isso mesmo? Olha que interessante, a fonte afirma que a própria ciência parte de um conjunto de crenças filosóficas. Pensa bem, para fazer ciência é preciso primeiro acreditar que existe uma realidade ordenada lá fora. Depois, acreditar que a nossa mente é capaz de entender essa ordem. E, por fim, acreditar que o método científico é uma ferramenta que funciona para isso. Percebe? São pressupostos, uma espécie de ato de fé inicial para a ciência poder sequer começar. E a gente vê isso na prática com o exemplo do DNA lixo. A fonte argumenta que aquela ideia de que enormes partes do nosso DNA não tinham função não veio só dos dados puros. Ela veio também de uma suposição filosófica, a do materialismo, que já assumia que tudo na vida é fruto do acaso. Ou seja, a visão de mundo de quem pesquisa pode sim influenciar a interpretação dos dados. Certo, agora a gente muda para o terceiro pilar do argumento, que entra num dos pontos mais polêmicos: a leitura da Bíblia em contraste com as descobertas da ciência. O argumento central da fonte sobre esse tema é uma questão de propósito. A proposta é que a Bíblia não foi escrita para ser um livro de cosmologia ou de biologia. A sua função principal seria teológica, espiritual, não científica. É uma mudança de perspectiva sobre para que o texto serve. E para reforçar isso, a fonte apresenta o método tradicional de interpretação bíblica. A ideia é que o texto tem várias camadas de significado, para além do literal. Teria o sentido alegórico, o moral e o anagógico, cada um com uma função diferente. Isso mostra que uma leitura puramente ao pé da letra nunca foi a única forma de entender as escrituras. E aqui tem um fato histórico que talvez seja surpreendente. A ideia de que o universo não foi criado em 6 dias de 24 horas não é nova.
Santo Agostinho, um dos maiores teólogos da história lá atrás, já defendia uma interpretação não literal dos dias da criação, há mais de 1500 anos. Isso contesta a noção de que a leitura literal é a única visão cristã tradicional. E agora a gente chega na conclusão, que amarra todos esses pontos para tentar mostrar qual é, no fundo, a raiz desse aparente conflito entre ciência e fé. Para deixar o argumento bem claro, a fonte usa uma analogia poderosa. Exigir uma prova científica de Deus é como tentar julgar a qualidade de uma sinfonia pelo peso da sua partitura em papel. Imagina só, a pessoa ignora a melodia, a harmonia, a emoção e se concentra só em botar as folhas da partitura numa balança. O argumento é que, ao exigir só prova empírica, a pessoa faz algo parecido. Ela confunde a sua ferramenta de medição, que é limitada, com a própria realidade, e acaba perdendo de vista o que é mais importante. E assim, a gente termina com uma pergunta que resume o tema central de toda essa análise. Se diferentes aspectos da realidade pedem diferentes ferramentas de compreensão, a questão que fica é: como a gente sabe quais são as ferramentas certas para usar em cada situação? Fica aí uma provocação para a gente continuar pensando no assunto.